Pessoal, então é o seguinte, depois de ter assistido o vídeo, que é uma ilustração, né, de como funciona a produção de corrente alternada, o gerador de corrente alternada, tá? É, a gente vai agora entrar no assunto com a teoria, tá? Que é o que está aí no, eu deixei logo abaixo, né, teoria sobre os geradores CA do livro de máquinas elétricas do Carvalho, tá? Então vamos lá. No capítulo 4, no capítulo 9, desculpa, a gente tem lá geradores de corrente alternada, tá? Então o livro faz uma breve introdução do qual a importância dos geradores de corrente alternada, né? E que de fato eles são tudo que se produz na indústria, né? Na grande maioria é alimentado por corrente alternada, tá? E todas as residências, o comércio, tudo hoje é baseado em corrente alternada, tá? Então não se tem mais corrente contínua, tá? Há muito tempo. A gente só usa corrente contínua em eletrônica, em microeletrônica, tá? E só nesses equipamentos, tá? Mas tudo que precisa de potência elevada, potência maior, por exemplo, um motor, né? De potência elevada, normalmente a gente usa aí corrente contínua, corrente alternada, tá? Bom, como é que é o aspecto construtivo de um gerador de corrente alternada? Ele, na verdade, é um rotor, deixa eu ver se tem uma figura aqui logo abaixo, né? Ele é um rotor, tá? Ele tem, ó, no seu centro um rotor, tá? Aonde esse rotor é como se fosse um ímã permanente. Na verdade, não é um ímã permanente. Ele é uma bobina alimentada por corrente contínua para se tornar um ímã permanente, tá? E no estator, ao entorno do estator, você tem as bobinas de campo, né, que são, na verdade, as bobinas do estator, que é onde é gerado a corrente alternada. Então, normalmente um gerador trifásico, ele tem, de uma maneira mais simplista, ele tem aí três grupos de bobinas distribuídas aí em torno do estator, tá? E conforme o ímã, né, o eletroímã vai girando, né, ele vai induzindo tensão em cada uma das bobinas, em cada uma no seu tempo, porque ele não pode estar ao mesmo instante em cima aqui, por exemplo, da bobina R e em cima da bobina T. Tá? Então, quando o ímã, por exemplo, quando o polo norte está exatamente sobre a bobina R, ela vai estar sendo induzida na maior tensão. Tá? Depois, ela vai continuar girando, ele vai induzir na T, depois na S, assim sucessivamente. Tá? Muito bem. O princípio, como vocês viram lá no desenho, o princípio é o mesmo princípio que eles colocaram lá, né? A princípio você tinha lá um ímã girando e ele fazia com que o galvanômetro, né? No caso eles colocaram uma lâmpada para ilustrar, né? Mostraram que acendia ou apagava a lâmpada. É lógico que esse ímã permanente pode ser substituído por uma bobina. Então olha que interessante. Se isso aqui está girando dentro do motor, dentro do gerador, como é que eu faço para alimentar isso, né? Não tem como fazer ligação com fios rígidos, né? Porque senão enrolaria o fio. Então o que é feito? Semelhantemente como a gente faz no motor de corrente contínua, que tem lá o comutador, né? E as escovas, aqui ao invés de comutador, você tem dois anéis colocados no eixo do rotor, por onde é alimentado o positivo e o negativo da excitação, chamada de excitação, tá? A excitação nada mais é que fazer com que o rotor se torne aí um eletroímã. E ele vai girar, e ele girando, ele induz tensão na bobina do estator, tá? Então, se a gente for olhar aqui tem na figura 9.1 do livro, né, que mostra que os dois anéis, né, reparem que são dois anéis, ó, que tem uma escova de um lado, uma escova do outro. Então, é o positivo e o negativo, tá? E aí, esse positivo e negativo, né, são conduzidos, né, pro rotor, né, onde tem a bobina, onde tem a bobina, e essa bobina se torna aí um eletroímã.
induzindo tensão nas bobinas do estator. Tá ok? Muito bem. Como que é a geração de corrente alternada? Então, conforme ele vai girando, né? Então, colocando aqui de maneira horizontal o ângulo, né, desde 0 até 360 graus do giro completo do rotor, tá? O que vai acontecer? Quando o polo norte se aproxima da bobina, a tensão vai aumentando até chegar no máximo, tá? E depois, conforme ele vai se afastando, a tensão vai diminuindo até chegar no zero. Depois, quem se aproxima é o polo sul. E aí a tensão vai chegar no máximo, só que agora no máximo negativo, porque agora a corrente está circulando para o outro sentido. Então, hora ela circula para um lado, hora ela circula para o outro. Então, quando o polo norte está se aproximando, a gente teria uma indicação aí de corrente positiva, ou de tensão positiva. E depois, conforme ele está se afastando, vai diminuindo, vai voltando para o zero, né? E depois, conforme o polo sul vai se aproximando, ela vai chegar até o máximo negativo, tá? A geração de corrente alternada, vamos supor que se a gente tiver um gerador que gere, por exemplo, que é de 220 volts, como isso aqui é uma senoide, como vocês viram na representação do vídeo, né, gera uma senoide, ela tem aí um valor máximo, né, se for 220 volts, vai ter um valor máximo em torno de 311 volts, tá? E um valor que a gente chama de valor eficaz, chamado de 220. Na verdade, é esse valor que a gente consegue medir com o voltímetro, né? Então, a gente não lê o valor máximo. Por que a gente não consegue ler? Porque, como isso tá acontecendo na frequência diferente do que apareceu no vídeo 50 Hz, porque aquilo lá era americano, sei lá, mas o nosso aqui é 60 Hz. Na verdade, aquele vídeo é francês, né? É europeu. Então, 60 Hz, aqui no Brasil não é 50 Hz, é 60 Hz. Essa senoide acontece 60 vezes por segundo. Então, o que acontece é que o voltímetro não conseguiria medir o valor máximo, né? Porque acontece muito rápido essa subida. Ele lê, por exemplo, um valor eficaz. Não é um valor médio, é um valor chamado de valor eficaz, que é, na verdade, o valor de pico dividido por raiz de 2. Né? Se você pegar aqui esse 311 aqui, dividir por raiz de 2, dividir por 1,4, 1,41 mais ou menos, vai dar os 220 volts. Tá? Então é assim que é gerada a corrente alternada, né, para uma bobina. Então você tem aqui a representação para uma bobina. É lógico que aí o pessoal pensou que nem estava representado no desenho. E se nós colocarmos 3 bobinas? Aí nós teríamos essa configuração aqui, né? 3 bobinas. E aí, se o sistema for equilibrado, você pode juntar um terminal de cada bobina chamado de neutro, né? E a gente vai perceber que não existe corrente circulando pelo neutro, se o sistema for equilibrado, tá? E aí como é que ficaria a tensão? Em cada uma das fases você teria aqui o valor máximo acontecendo num instante. Então no giro de 360, né, nós teríamos aqui o valor máximo da fase R acontecendo no ângulo de 90 graus, o valor máximo da fase S acontecendo entre 180 e 270, e depois o valor máximo da fase T acontecendo entre 270 e 360, né? Se a gente for ver aqui, é uma defasagem de 120 graus entre eles, né? Aqui é o valor máximo, então, se você pegar aqui a distância entre a crista da R e da S, você tem aqui 120 graus. E depois daqui, de S até T, você tem mais 120 graus. Então, existe uma defasagem entre as fases de 120 graus, certo? Bom, se a gente for medir a tensão, vou pegar aqui esse desenho aqui, ó. Se a gente for medir a tensão, né, num gerador 220, por exemplo, se eu for medir a tensão, se eu pegar um voltímetro, ligar aqui, ó, entre o ponto, por exemplo, entre o ponto R e o ponto S, eu vou medir os 220 volts, tá? Medindo com voltímetro. Se eu pegar entre a fase R e a fase T, também 220 volts. Se eu pegar entre a S e a T, 220 volts. Então, se a tensão de geração for 220 volts, entre elas vai ter 220 volts. Existem situações onde a tensão é de 380.
Então, se eu pegar e medir, por exemplo, entre R e S, tenho 380. Entre R e T, 380. Né? Entre S e T, 380. Agora, se eu pegar o voltímetro e medir, por exemplo, entre R e o neutro, tá? Se for aqui 220, né? Se for uma tensão de 220 entre fases, entre a fase e o neutro eu vou ter 127 volts. Né? Entre o S e o neutro também 127. E entre o T e o neutro também 127. Se ele estiver gerando, por exemplo, 380 volts entre fases, então, se eu medir entre a fase R e o neutro, eu vou ter 220. Então, dependendo da construção do gerador, ele pode gerar, por exemplo, 380 volts entre fase RS, por exemplo, ou RT, tanto faz, tá? Ou pode gerar 220 volts, dependendo da construção. E quando eu meço entre a fase e o neutro, eu tenho uma tensão menor, tá? Normalmente eu tenho uma tensão menor do que a tensão de linha. Então, uma coisa é chamada de tensão de linha, tá? E outra coisa é a tensão de fase, tá? A tensão de linha é entre as fases. E a tensão de fase é entre a fase e o neutro, tá? Então, se eu quiser saber, por exemplo, a tensão entre a fase, se o gerador está gerando 220 em tensão de linha, eu quero saber a tensão de fase entre a fase e o neutro, é só eu pegar o 220, por exemplo, e dividir por raiz de 3. Tá? Muito bem. Normalmente, no nosso sistema de geração, sistema brasileiro de geração, nós temos vários geradores colocados, na grande maioria das vezes, colocados nas hidrelétricas. Então você tem uma hidrelétrica, por exemplo, a hidrelétrica de, sei lá, de Piraju, tá? Ela tem lá vários geradores, né, colocados um ao lado do outro. Aí você pega, por exemplo, a usina hidrelétrica de Barra Bonita, tem vários geradores colocados um do lado do outro. Só que todos esses geradores eles estão contribuindo com o fornecimento de potência para a rede. Então, eles estão todos interligados. Para que então, esse desenho aqui está representando essa interligação. Né? Para que isso ocorra, é importante que eles estejam sincronizados. Então, vocês viram que como as fases elas caminham, os rotores têm que estar, giram, né? E as fases têm que estar sincronizadas. A fase R do primeiro gerador tem que estar exatamente no mesmo instante da fase R do segundo gerador. Então, um método de sincronização é esse representado aqui no desenho. Então, quando você quer colocar dois geradores sincronizados e sincronizados com a rede, reparem que aqui está representando a rede elétrica, né, o restante dos outros geradores existentes na rede, você faz o quê? Uma forma é fazer isso aqui, ó. É você pegar, você conecta um gerador ao outro, né, através de uma lâmpada, tá? E tem uma chavinha aqui chamada de bypass, né, que é uma passagem direta. Tá? Então vamos supor que eu queira colocar o gerador 2 para funcionar em sincronia com toda a rede. Então o que eu faço? Eu faço a ligação, né? Pego a fase R dele, conecto com a fase R do gerador 2 através de uma lâmpada, a fase S e a fase T, da mesma forma. E aí eu ponho os dois para funcionar. Então, quer dizer, se são usinas hidrelétricas, então vai passar água, a água vai fazer girar esse primeiro gerador e a água faz girar esse segundo gerador, tá? Então, o que acontece? Se eles não estão em sincronia, as lâmpadas aqui elas ficam piscando, né? Porque as fases existe diferença de potencial entre a fase gerada pelo gerador G1 e a fase gerada pelo gerador G2, tá? Bom, conforme você vai ajustando a velocidade deles e sincronizando, essa lâmpada vai ficando apagada. Por quê? Se eles estiverem girando exatamente junto, na mesma posição, os dois eixos girando na mesma posição, bonitinho, sincronizado, a tensão vai ser igual, tanto no gerador 1 quanto no gerador 2. Se a tensão é igual, a diferença de potencial entre elas é zero, então a lâmpada não acende.
Então, esse é um experimento básico para tentar colocar em sincronia com a rede um segundo gerador. Tá? É lógico que hoje, quando a gente vai colocar um gerador em funcionamento, não é feito mais assim. A gente tem inúmeros dispositivos elétricos, eletrônicos, tá, de controle que são acionados para colocar o dispositivo em funcionamento com a rede, tá? Colocar o gerador em funcionamento com a rede. Então, não é tão manual assim, né? É tudo automatizado, tudo mais, tá? Então, por quê? Como é que você faz para poder aumentar a velocidade de um gerador hidráulico, por exemplo? Você tem que aumentar a passagem de água. Tá? Então tem que ter lá um dispositivo regulador de entrada de água, né, que faz com que a turbina gire mais ou gire menos. Tá? Então é assim que funciona na prática hoje. Isso aqui é tudo muito automatizado. Mas se a gente tiver um gerador pequeno, eu tenho um gerador, por exemplo, gerador a gasolina, e eu quero ligar ele com a minha rede, né, sincronizado com a rede. Né? Dá para fazer isso. Você monta esse experimento aqui, tá? E vai acelerando lá o gerador até ele chegar na frequência de 60 Hz, próximo de 60 Hz, e depois você tem que ir tentando ajustar o tempo de giro do rotor para que as fases fiquem sincronizadas. Tá? Muito bem. É importante notar que os nossos geradores aqui funcionam em 60 Hz. Então, a gente teria que ajustar ele para ficar bem próximo de 60 Hz para que eu possa conectar. E além do mais, não basta só estar os dois girando na mesma velocidade. Também tem que haver uma sequência de fase correta. Então, por exemplo, eu não posso ter um gerador girando para um lado e outro gerador girando para o outro. Por quê? Se um gerador estiver girando para cada lado, o que vai acontecer? Imagina que o polo norte vai passar primeiro pelo R e depois pelo S no primeiro gerador. Se ele estiver girando ao contrário, ele vai passar primeiro pelo R e depois pelo T. Então haveria o que? Uma inversão de fase. Você teria aqui o pico da fase R, depois o pico da fase T. E isso não pode. Tá? Os dois geradores têm que estar em sequência de fase iguaizinha, R e ST, tá? Para poder funcionar junto. Bom, por que é tão importante funcionar juntos os geradores? Porque quanto mais geradores em paralelo eu tiver conectado à rede, mais potência eu consigo disponibilizar para os consumidores. Tá? Isso foi retratado lá no videozinho, né, ilustrado, né, de forma bem lúdica lá. Né, mas quanto mais eu coloco geradores, mais então você vai somando as potências de cada gerador. Depois que o gerador foi conectado à rede, que ele está sincronizado, ele não perde mais o sincronismo. Por quê? Porque se você, por exemplo, se você fechar a entrada, se é um gerador hidráulico, se você for lá e fechar o registro hidráulico, fechar a entrada de água na turbina, o que vai acontecer? Ele passa a funcionar como sendo um motor, ele vai virar uma carga para a rede. Né? E aí, ao invés do fluxo de potência ser do gerador para a rede, vai ser da rede para o gerador, fazendo com que ele trabalhe como se fosse um motor. Tá? E aí, se você volta a abrir o fluxo de água, aumentar o torque na ponta do eixo da turbina, consequentemente girar mais o gerador, aí ele passa a contribuir com potência para a rede. Tá? É lógico que, assim, no nosso sistema elétrico, cada gerador contribui com a sua parcela e tudo isso é muito bem controlado, muito bem monitorado. Tá? Mas ele consegue entregar potência para a rede quando ele tem torque, a água está gerando um torque, né, na ponta do eixo do gerador. Se essa água diminuir, se esse torque diminuir, o que vai acontecer? Ele vai passar a ser uma carga para a rede, vai passar a consumir energia da rede, né, que não é muito legal. Tá? Muito bem. Pessoal, não se preocupem aqui, ó, com a parte de experimento que está aqui na ensaio do gerador trifásico, tá? Não precisa se preocupar com isso, tá? Eu vou deixar para vocês a atividade, que são as perguntas aqui no final do capítulo, para serem respondidas, tá? Então eu vou postar lá como atividade, tá? Aqui, ó, exercício de fixação. Tá? Então tem essas perguntas para serem respondidas, né? O que é um gerador? Como funciona um gerador?
tá? Cite as partes principais do gerador, o que é uma excitatriz, qual a finalidade das escovas no gerador, qual a diferença entre gerador CA monofásico e um gerador trifásico, um gerador de corrente alternada monofásico e um trifásico, né? Como é produzida a excitação no gerador e para que serve, que tipo de máquinas e equipamentos pode fornecer força motriz, tá? Também foi respondido ali no texto, né? A maior parte da energia consumida no Brasil provém de um tipo de usina. Que tipo de usina é essa? Né? Eu também comentei aqui agora. Aí o que acontece ligado num gerador trifásico não sincronizado com a rede, também está respondido, né? Aí está perguntando sobre flutuação, tá? Então dá para responder até a 11, tá? Então eu vou deixar como atividade a pergunta de 1 a 11, tá? Depois sobre o ensaio, a gente não vai falar sobre os ensaios, né? Não vem ao caso agora, tá bom? Qualquer dúvida, então hoje teve uma estabilidade, né, na rede, né? Não sei por que a RNP tá saindo toda hora. Eu vou deixar esse vídeo postado na página do Moodle. E qualquer dúvida, só me perguntar pelo WhatsApp, tá ok? Então tá joia. Então por hoje é isso, pessoal. Um abraço e até mais.